A paz do Senhor a todos, chegamos a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. A lição de hoje é de número 3 e tem como título A Natureza do Ser Humano. Objetivo geral, acompanhe comigo na tela. Expor que o corpo, a alma e o espírito constituem a natureza do ser humano. Objetivos específicos, acompanhe comigo na tela. Mostrar a complexidade do ser humano. Elencar as características do corpo humano. Destacar a alma como o nosso elo como o mundo exterior. Relacionar o espírito com o nosso contato com Deus. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em Gênesis capítulo 1, do verso 26 ao 28 e do capítulo 2 e o verso 7. Acompanhe comigo na tela. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. O nosso texto áudio diz assim, acompanhe comigo na tela. E o mesmo Deus de paz vos santifique, que em tudo, e todo o vosso espírito e alma, e o corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa verdade prática diz assim, acompanhe comigo na tela. Nossa tríplice natureza, física, mental e espiritual, deve ser plenamente consagrada a Deus para que o mundo veja em nosso ser a imagem e a semelhança do Criador. Está nos dando a honra da sua presença para comentar a lição de hoje, pastor Vanderlei Tadeu, ali do setor de número 4, e também pastor Valdeci Goretti, ali do setor de número 5. A paz do Senhor, pastor Vanderlei. A paz do Senhor, pastor Danilo. A paz do Senhor, pastor Valdeci. A paz do Senhor a todos os nossos telespectadores. A paz do Senhor, pastor Valdeci. A paz do Senhor, pastor Danilo. A paz do Senhor, pastor Vanderlei. E a paz do Senhor a todos os nossos irmãos que estão nos assistindo aí nesse momento. Muito bem. Para darmos início à nossa escola bíblica dominical da lição de hoje, nós vamos ver a respeito da constituição do ser humano, que é feito de corpo, alma e espírito. O nosso primeiro tópico tem como título a complexidade do ser humano. Como podemos explicar aos professores que nos assistem e aos alunos a respeito da natureza de Deus? Pastor Vanderlei. Pastor Danilo, para nós observarmos acerca da natureza de Deus, é claro que, como comenta o nosso querido pastor Claudio Nor de Andrade, fala que Deus é um ser simples, não se expõe porque nós assim o engrandecemos ou adoramos. Isso deve ser feito por nós seres humanos. Agora, é interessante observarmos que quando fala que Deus é um ser simples, não quer dizer que nós o deixaremos de engrandecê-lo como Todo-Poderoso. Deus é o nosso, para nós Ele é o Todo-Poderoso, Supremo das nossas vidas. Mas para falarmos da grandeza de Deus, nós precisamos observar alguns pontos interessantes, pastor Danilo, pastor Valdeci, que é acerca dos atributos de Deus. Ao observarmos acerca dos atributos de Deus, nós vamos ver, para falarmos da natureza de Deus, é necessário entrarmos por esse caminho. O Salmo 139, ele nos fala acerca da onisciência, da onipotência, da onipresença de Deus. E nós vamos observar no Salmo 102, no versículo 25 a 27, onde nos fala sobre o poder do Criador.
né? E na sequência, Romanos capítulo 11, versículo 33, Paulo diz assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis são os teus caminhos. Então, para se falar de Deus, nós jamais vamos conseguir compreender esta grandeza de Deus. Deus é insondável, né? Jamais nós vamos conhecer a Deus por completo. Por isso que, ao observarmos isso, muitas pessoas, eles olham para um lado. Nós estamos vivendo uma geração hoje que só vê, que é um dos atributos de Deus, mas o povo só vê o Senhor nosso Deus como um Deus de amor. E esquecem de que esse Deus, além de ser este Deus de amor, né, que inclusive o próprio João não consegue explicar o tamanho do amor de Deus, no capítulo 3, no versículo 30, ou seja, 16 do livro de João, que ele diz assim, que ele não consegue medir o tamanho desse amor de Deus. Então, o povo observa um Deus de amor, mas esquece que nos atributos, Deus, ele é um Deus de juízo, ele é um Deus fiel, ele conhece todas as coisas, sendo onisciente e sendo também onipotente, tem todo o poder. Então nós vamos observar que a natureza de Deus, ela é tremenda. E se nós formos observar a questão dos atributos, tem muito mais, né? E o apóstolo Paulo, ou seja, o apóstolo João, usou 4 termos mais significativos do universo para definir a natureza de Deus. Um deles é do universo material. João usou o termo luz. Esta é a mensagem que dele ouvimos. Se vos anunciamos que Deus é luz, não há nele treva nenhuma. 1 João capítulo 1, versículo 5. Na sequência, nós vamos observar que João usou do termo do universo espiritual. João usou a palavra: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Isso está descrito lá no livro de João, no capítulo 1, versículo 4. E em terceiro lugar, do universo ético, João usou o termo verdade, que está descrito no capítulo 14, versículo 6 do livro de João, que diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso Jesus estava falando. E no capítulo de número 1 João, capítulo 4 de 1 João, versículo 8, ele usa do universo moral. João usou a palavra amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é um Deus de amor. Deus é um Deus de amor, Deus é um Deus de justiça, Deus é um Deus fiel. Portanto, nós, às vezes, nós vemos muitas frases hoje, mas até onde nós honramos a Deus com estas frases? E isso é algo a ser observado, a ser pensado por nós, porque o nosso Deus, ele é tremendo. Muito bem, pastor Vanderlei. Falando a respeito da natureza dos anjos, como definimos e qual é esta hierarquia? Pastor Valdeci. Pastor Danilo, a natureza dos anjos, segundo nos ensina a Bíblia, os anjos são diferentes do ser humano. Nós aprendemos com a Bíblia que os anjos eles são de uma única natureza. A Bíblia trata eles como sendo eles espírito. Sendo espírito, lógico que eles não possuem corpo. E eles foram criados pelo nosso Deus, porém de forma diferente do ser humano.
Sabemos isso, ao longo da Bíblia nós vamos entender isso. E o salmista, ao escrever o Salmo de número 33 e o verso de número 6, ele vai dizer que tanto os anjos como todos os demais seres angelicais, eles foram criados pela palavra de Deus e pelo sopro de sua boca. Então, diferente do ser humano, né, eles foram criados apenas quando Deus chamou eles à existência. Simplesmente Deus chamou eles à existência. Então a Bíblia vai tratar eles como seres espirituais. Então nada tem a ver com o ser humano. São diferentes. E eles, na hierarquia, quanto à hierarquia, eles são superiores ao ser humano, sem dúvida nenhuma, porque eles são dotados de poderes, né? Conforme observamos na palavra do Senhor. Mas eles não se dão o luxo de serem tratados como superiores, preferem serem chamados como conservos nossos, embora sabendo que são superiores ao ser humano, mas eles não se dão o luxo, como já disse, de serem tratados como superiores. Então nós vamos aprender isso também na palavra do Senhor, que eles são conservo nosso. O que isso quer dizer? É que eles trabalham, pastor Vanderlei, a nosso favor. Eles estão à disposição de Deus, são súditos no reino de Deus e estão trabalhando a favor do ser humano. Sempre vamos observar em toda a extensão bíblica da Bíblia que sempre que Deus, várias vezes, melhor dizendo, em que Deus precisou intervir a favor do ser humano, Ele usou esses seres celestiais que nós os chamamos e a Bíblia trata como anjos. Então eles estão trabalhando também na administração do reino celeste, tanto nos céus, na esfera celestial, como também na esfera terrena. Eles estão trabalhando a favor dos seres humanos, né? Principalmente aqueles que obedecem à palavra do Senhor, aqueles que procuram andar de acordo com a vontade de Deus. A Bíblia vai nos dizer no livro de Salmos que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem para livrá-los. Então, o que aprendemos por aí é que nós temos um anjo ao nosso dispor que está sempre trabalhando em prol de nós, né? À disposição de Deus, eles estão diante do trono de Deus, adorando a Deus, mas também existem anjos que estão trabalhando ao nosso favor, terrenamente falando. Então, o que nós aprendemos sobre a natureza dos anjos é que eles são de uma única natureza, são espíritos, a Bíblia trata eles como espíritos. Em Hebreus capítulo 1, versículo de número 14, a Bíblia vai tratar eles como espíritos. Então entendemos que eles são de uma única natureza, ao contrário, claro, da natureza humana. Tá? Então, o que nós aprendemos é que eles foram criados por Deus, pela palavra, pelo sopro divino, eles foram criados, ao contrário de nós, que o Senhor Deus, vamos aprender mais à frente, que o Senhor Deus foi lá e trabalhou, fez o barro e nos deu a vida. Então eles são diferentes de nós por essas questões aí, mas estão trabalhando a nosso favor. Muito bem, pastor Valdeci. Nesse primeiro tópico nós verificamos que a respeito da natureza de Deus, da natureza dos anjos, como podemos definir a natureza dos homens? Pastor Vanderlei. Pastor Danilo, é interessante nós
olharmos os homens no sentido, olharmos para a natureza humana, no sentido que a Bíblia nos apresenta, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, que ela nos apresenta que existe a santificação da alma, ou seja, do espírito, alma e corpo. O homem deve ser santificado ou seja, nesses três, tanto no espírito, quanto na alma e quanto no corpo. O homem, foi criado à imagem e semelhança de Deus, e o homem tem essas três naturezas. E quando nós vamos observar aqui, falando sobre a tricotomia humana, nós vamos observar aqui que Paulo descreve lá em Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, acerca dessa santificação, mas ao olharmos para isso, nós vamos encontrar a alma e o espírito sendo eles, estes dois, ou seja, imaterial, e vamos também ver a parte material, ou seja, o corpo humano. É claro que o corpo humano ele não se sustenta por si só. Ele depende do espírito e também da alma, porque a partir do momento em que o Senhor soprou nas narinas do homem, do ser humano, de Adão, este homem tornou-se alma vivente. E a partir do momento em que encerra-se o nosso ciclo aqui na terra, e o Senhor nos chama ou partimos desta terra, o nosso corpo não se sustenta por si só. Agora é interessante que, ao observarmos isso, nós vamos ver que o ser humano, ele sendo esses dois de uma maneira totalmente, ou seja, esses três de uma maneira totalmente ligada, porque o corpo depende da alma e do espírito, só que a alma e o espírito são totalmente entrelaçadas uma com a outra. Que a partir do momento que a pessoa partir para Jesus, ou sem Jesus, ela continua consciente e continuam juntas. Nós vamos observar isso quando Jesus morreu, e nos primeiros 3 dias em que ele esteve aqui antes da ressurreição, a partir do domingo que ele ressuscita, nesse período o Senhor desceu às profundezas, porque antes era o seio de Abraão, e o Senhor o transportou para o paraíso. Aqueles que morreram desde o princípio com o Senhor. E aqueles que não foram alcançados pela salvação permaneceram, e esses permanecerão até o dia do juízo final. Agora, é interessante que tanto os que ficaram aqui, ou seja, para o dia do juízo final, permanecerão conscientes. Porque quando nós olhamos para o capítulo 16 do livro de Lucas, nós vamos encontrar a parábola do rico e do Lázaro. E aqui nos mostra que a alma e o espírito ainda estão conscientes em tudo isto. O corpo se foi, mas estes dois permanecem interlaçados um ao outro. A alma do homem, o grande perigo que nós temos hoje é as pessoas confundem as coisas. Nós vamos observar no Antigo Testamento, era-se tratado o pecado no corpo do ser humano. Se nós formos observar, a lei tratava isto de uma maneira de punição para o corpo do ser humano, trazendo-lhe a morte. Quando alguém pecava, esta pessoa era apedrejada e até a morte, porque no Novo Testamento nós vamos observar Jesus tratando o pecado de uma maneira diferente. Jesus mostrando que o pecado não iniciou no corpo, mas iniciou na alma. E quando nós vamos observar isso, nós vamos ver que em várias passagens, Jesus mesmo disse uma certa feita, que se o teu olho te escandalizar, tira, arranca ele. Por quê? O olho é a janela da alma. E o pecado inicia-se na alma por intermédio de tudo isso. Quando Jesus fala agora, se a tua mão te escandalizar, corta, tira fora. Por quê? Porque
o pecado não é simplesmente por isso. Ele se iniciou na alma. Da mesma forma, no Velho Testamento, o pecado necessitaria ser consumado na vida do ser humano. No Novo Testamento, Jesus disse, aquele que olhar já cometeu o pecado, que olhar com segundas intenções. Então, o Senhor Jesus está tratando desse pecado na alma. Existem dois pecados que eles atingem o espírito, que um deles é a rebelião, ou seja, a rebeldia, e o outro é o orgulho. Mas nós temos os pecados que são, ou seja, os demais iniciam-se por meio da alma. E ao olharmos isso aqui, nós vamos ver, a nossa alma, ela precisa ser alimentada. A partir do momento que o homem alimenta a sua alma com a palavra de Deus, a sua alma vai estar em paz. Mas quanta gente que alimenta a alma com tanta coisa aqui? Por exemplo, nós temos hoje pornografia, nós temos hoje vários filmes de terror que pessoas alimentam a sua alma com isto. Pessoas alimentando a sua alma com tantas barbaridades que estão hoje, né, por detrás da internet, buscando tudo isto, né, e alimentando a alma com todas essas porcarias. Né? É uma coisa que Deus não se agrada disso. Agora, quando nós alimentamos a nossa alma com a palavra de Deus, aí as coisas são diferentes. E ao observarmos isso daqui, Jesus também nos dá um respaldo quando nós olhamos para isto, porque ele diz assim, uma certa feita ele diz assim, que nem só de pão vive o homem. O corpo humano, ele vive disto. Mas a alma, ela precisa ser alimentada com a palavra. Quando nós alimentamos com a palavra e alimentamos com as coisas deste mundo, a nossa alma passa a ser uma alma oprimida. O que tem de pessoas hoje tirando a sua vida, porque estão alguns com depressão, outros estão angustiados, e isto vai gerando dentro da pessoa, a alma da pessoa está oprimida. O ser humano, ele precisa de Deus. O ser humano, ele precisa voltar-se a servir a Deus. E o corpo nos ensina que precisamos de alimento. A alma nos ensina que nem só de pão vive o homem, mas da palavra. A alma se alimenta pela palavra. E o Espírito nos convida a adorar a Deus. E é interessante que, quando nós olhamos para isso daqui, nós vamos ver que nós, com o nosso corpo, com a nossa voz, nós cantamos, com a nossa alma nós louvamos, mas com o nosso espírito nós adoramos a Deus. O ser humano, ele é completo, né? Deus é maravilhoso. E, pastor Danilo, eu fico, até ao observar isso daqui, falta-nos compreensão do tamanho da grandeza de Deus e o que Deus fez, né, pelas nossas vidas. Muito bem, pastor Vanderlei. Nós vemos que, para os professores tomarem nota, anjos não devem ser adorados, são conservos nossos. Terminamos o nosso primeiro tópico e já voltamos. Voltamos ao nosso segundo tópico, que tem como título a característica do corpo humano. A materialidade. O homem foi criado daquilo que já se tinha. Pastor Valdecir. Pastor Nilo, o que aprendemos pela palavra de Deus e cremos nela é que, ao contrário dos seres angelicais, isto é, dos seres celestiais, o homem foi criado pelo nosso Deus, sim, a partir daquilo que já existia, isto é, de uma matéria já existente, a Terra, com certeza, né? Vamos entender isso no livro de Gênesis, já nos primeiros capítulos. Vamos
aprender que o nosso Deus desceu e disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. O que aprendemos com isso? É que, ao contrário, como já disse, dos seres celestiais que foram criados pela palavra, pelo sopro de sua boca, o ser humano, o homem, ele foi criado a partir da matéria já existente chamada terra. A Bíblia diz que Deus foi lá e tomou o barro, pegou o barro, amassou o barro, fez o corpo do homem como nós conhecemos hoje, né? E Deus então vai fazer da terra, vai tomar o barro da terra e vai fazer então o ser humano. E vamos ser sinceros, Deus fez com muito carinho. É verdade. Deus fez o ser humano com muito carinho, com muito amor. Todas as demais criaturas, nós vamos entender que Deus chamou à existência. Os seres celestiais, Deus chamou à existência. Os animais, Deus chamou à existência. Mas o ser humano não. O ser humano, a Bíblia vai nos ensinar, pastor Vanderlei, que Deus, com a sua própria mão, ele vai amassar o barro e vai fazer o homem. E nós precisamos glorificar o nome de Deus por isso, porque nós não fomos apenas chamados à existência, como já disse, como os demais seres, tanto os celestiais como os terrenos. Nós somos moldados pela própria mão do Criador, né? Claro que ele tomou do pó da terra, fez o lodo, fez o barro, amassou o barro e fez a forma do homem, fez o corpo do homem como nós conhecemos hoje. Mas foi sim a partir, melhor dizendo, de uma matéria já existente. Por isso que nós aprendemos que o homem ele é composto de todos os elementos químicos da Terra. Não tem para onde nós fugirmos de que nós não somos pó da Terra. Somos sim, à luz da Bíblia vamos aprender isso, e não temos para onde correr. Sabemos que todos os estudos que são feitos no corpo humano vão apregoar isso, vão ensinar isso, que o ser humano, que o homem, o corpo humano, ele possui todos os elementos químicos da Terra, existente na Terra. Então, não existe para onde nós corremos dessa realidade. Mas o que nós precisamos entender é que Deus nos fez com muito amor, com muito carinho, tomou-nos do barro, do pó da terra, amassou o barro, mas Ele fez o ser humano com todas as complexidades do ser humano, difícil até mesmo de ser estudado, né? Porque, como já disse o pastor Vanderlei, que para ir na divisão do corpo, do espírito e da alma é só a palavra de Deus. Não, a ciência médica, ela não vai, a medicina, ela não vai conseguir estudar a alma com profundidade, o espírito com profundidade. É somente a palavra de Deus é que pode tocá-lo na divisão da alma e do espírito. Mas o corpo do homem, o homem sim, ele é matéria existente da terra. Deus criou a partir de uma matéria que já existia, que o próprio Deus já havia criado, mas ele tomou com muito carinho, com muito amor e fez o corpo. E depois, como já ouvimos aqui também o pastor Vanderlei falando, que Deus soprou em nossas narinas o espírito de vida, isto é, inserindo no corpo do ser humano
já a alma e também o espírito de vida que nós recebemos de Deus. Então, não tem para onde nós fugirmos dessa realidade. É verdade, pastor Valdeci. Nós vemos também sobre a questão visível e tangível. Essa questão é própria do ser humano? Pastor Vanderlei. Pastor Danilo, a visibilidade e a tangibilidade aqui, quando nós observamos aqui, do corpo do ser humano, sim. Porque quando, como nós comentamos aqui, o homem é composto por corpo, alma e espírito, o corpo do ser humano, sim. Jesus até nos dá esse exemplo aqui no capítulo de número 20 de João, versículo 27 e 29, acerca da sua ressurreição. E quando agora ele ressuscita e se apresenta diante dos discípulos, e na primeira não estava Tomé, depois Tomé está agora reunido junto com eles, e Tomé não acredita que o Senhor o havia ressuscitado. Então ele pede para que se tocasse nas suas feridas. O que é que nós vamos observar aqui? Quando nós observamos a questão do corpo humano, ele é tangível, ou seja, visível e tangível. Ou seja, tanto o homem pode visualizar como... Agora, existe a outra parte que compõe esse ser humano. Que aí nós não... é a questão imaterial. Essa questão imaterial, que é a alma e o espírito, jamais nós conseguimos visualizar. Mas é interessante que, como disse o nosso pastor Valdeci, o ser humano ele foi criado por Deus de uma maneira tão maravilhosa que Deus faz o homem e ao soprar que ele dá vida a este homem, e hoje, até hoje, a ciência se estuda o corpo do ser humano e eles conseguem chegar a um nominal. A alma se é estudada de uma maneira, mas não consegue se estudar a questão, o espírito do ser humano. Por quê? O espírito é totalmente ligado a Deus. E como nós falamos no primeiro ponto aqui, jamais nós vamos conseguir compreender a Deus por completo. Então, quando Deus soprou este espírito de vida no homem, o homem, junto com a alma se é estudada, mas o espírito não consegue chegar ao nominal. E isso é interessante porque quando o homem chegar a um nominal, nós, cristãos, jamais vamos dizer que nós cremos pela fé, porque aquilo que não se revela da parte de Deus. Por exemplo, como que se explica um milagre? Um milagre não se explica. Nós cremos no milagre, porque um milagre é aquilo que jamais a ciência não vai conseguir explicar. Então, a partir do momento que o homem conseguir explicar por completo o ser humano, ele deixa de ser um milagre. Ou seja, nós deixamos de crer em Deus, de acreditar que Ele existe pela fé, que fomos criados por Ele. E é o caso de muitas pessoas hoje que a gente observa que tem a tendência, às vezes, de não focar na palavra. Mas chega um momento, não tem para onde ir. Você vai ter que dizer que é um milagre de Deus o que Deus faz nas nossas vidas. E o ser humano, o corpo do ser humano, ele é visível e tangível, mas a alma e o espírito não se é tocada. Muito bem, pastor Vanderlei. Falando a respeito dessa matéria, do corpo matéria, a mortalidade. Nós temos um corpo com data de validade? Pastor Valdeci. Tem sim, pastor Danilo. Embora o nosso corpo ter sido formado pelo nosso Deus,
Ele tem validade, sim. Hoje tem. Não era para ter, né? É verdade. Não era para ter. Nosso corpo foi criado, na verdade, para ser eterno, segundo o que entendemos pela palavra. Porém, a partir da decadência do ser humano, isto é, de Adão e Eva, quando pecaram, quando desobedeceram à voz de Deus, então se passou a ter data de validade. Então, o nosso corpo, infelizmente, por causa do pecado, por causa da desobediência, hoje ele tem prazo de validade, sim, né? Até o salmista vai dizer que a nossa vida é para durar até os 70, no máximo 80 anos, né? E o que passa disso é canseira e enfado, né? Claro que alguns, pela sua robustez, como o próprio salmista vai nos ensinar, ele vai dizer que alguns passam disso, né? Mas não era para ter prazo de validade, como já disse. Porém, a desobediência, o pecado, ele trouxe a consequência que é a data de validade. E o apóstolo Paulo, no capítulo de número 6 de Romanos, e o verso 23, se não me falha a memória, ele vai dizer que a morte é o salário do pecado. Então, a partir do momento em que o ser humano pecou, ele recebe como pagamento dessa desobediência, desse descrédito à voz de Deus, ele recebe como pagamento, então, a morte. Claro que para nós cristãos, para todos aqueles que aceitam a Jesus Cristo como Salvador e procuram andar em obediência à palavra de Deus, todos nós sabemos que ressuscitaremos. Todos nós ressuscitaremos para viver uma vida eterna com Cristo. Porém, não mais neste corpo. Aqueles que morreram, o apóstolo Paulo, na sua carta aos Tessalonicenses, ele vai nos ensinar isto. Aqueles que morreram com Cristo, eles vão ressuscitar primeiro. E depois nós, os que ficarmos vivos, isto é, os que estiverem vivos ainda, não passaram pelo processo da morte ainda, no momento do arrebatamento, nós seremos transformados, isto é, o nosso corpo será transformado, será mudado. O Espírito Santo de Deus terá esta responsabilidade, o apóstolo Paulo também nos ensina isso, que ele tem ainda a missão de transformar o nosso corpo em um corpo incorruptível, um corpo de glória, um corpo para viver eternamente com Cristo. Então, mas este corpo da qual nós estamos falando hoje, né, que é matéria terrena, este corpo sim tem prazo de validade. Infelizmente, ele tem o seu prazo de validade, né? Porém, aqueles que persistirem, aqueles que permanecerem fiéis ao Senhor Jesus, mesmo que passarem pelo processo da morte, mesmo que forem alcançados pelo processo da morte, mas ele tem a viva esperança de que vão ressuscitar no momento do arrebatamento, quando as trombetas tocarem, eles ressuscitarão para viver agora sim, eternamente com Cristo. Nunca mais passarão pelo processo da morte. E nós, os que estivermos vivos, que eu creio que, acredito eu que vamos estar vivos no momento do arrebatamento, né? Eu oro e peço para que isso seja feito, né? Nós seremos transformados, receberemos um corpo incorruptível para também sermos arrebatados juntamente com aqueles que foram ressuscitados pelo Espírito Santo de Deus. Mas, infelizmente, este corpo, o corpo matéria terrena, ele tem sim o seu prazo de validade. Muito bem, pastor Valdeci. Chegamos ao término deste tópico e já voltamos.
chegamos ao nosso terceiro tópico, que tem como título a alma, o nosso elo com o mundo exterior. A alma e o espírito não podem se separar? Pastor Vanderlei. Pastor Danilo, segundo a palavra de Deus, a alma e o espírito são inseparáveis. Como comentamos aqui, o corpo ele tem seu prazo de validade, esta matéria, até que haja a transformação em um corpo glorioso. Mas é interessante que nós observemos acerca da alma e o espírito, eles estão interlaçados um ao outro, que quando Deus sopra as narinas do primeiro homem, Adão, este sopro que a Bíblia diz que o homem se tornou alma vivente, ele foi tanto o espírito quanto a alma, eles tomaram esta matéria, que é o nosso corpo, e ao momento em que chegar a nossa partida, eles serão tirados ou sairão juntos, como nós já comentamos aqui. Mas é interessante que nós vamos ver que a alma e o espírito são inseparáveis, e ao observarmos isto, que somente a palavra de Deus é que tem o poder de atingir a divisão dos dois. No livro de Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, a Bíblia vai nos dizer que a palavra do Senhor, ela penetra até a divisão da alma, juntas e medulas, e é apta para discernir as intenções, os pensamentos, que estão no coração do homem. E ao observarmos isso, nós vamos ver a tríplice natureza do homem, que não só o corpo, quando nós observamos os 5 sentidos do corpo, nós pensamos que é só o corpo que tem esses 5 sentidos. Não, tanto a alma quanto o espírito também tem 5 sentidos. Nós vamos observar no corpo que existe a visão, a audição, o olfato, o tato e o paladar. São 5 sentidos que o corpo humano tem. Mas a alma e do corpo é denominado como soma. Fala do homem carnal. Isso se encontra lá no livro de 1 Coríntios, no capítulo 3, versículo 1 a 3. Já quando nós observamos sobre a alma, os 5 sentidos da alma, nós vamos observar o pensamento. O pensamento é por onde produz seja qualquer algo que seja arquitetado pela alma. A alma inicia-se por ali, que é o pensamento. O sentimento é que quando nós sentimos algo, e às vezes até isso pensamos que faz parte deste corpo. O corpo não acontece isso, porque esta matéria ela é totalmente diferente da alma. Mas quando nós olhamos para agora o terceiro sentido da alma, que é a vontade, ou seja, mas estão todos eles interlaçados. Quando nós olhamos para o quarto sentido, que é a consciência, e quando nós olhamos para isso aqui, nós vamos ver que esta palavra consciência, ela vai pendurar após a morte, porque, na verdade, a vontade, o sentimento também e o pensamento vai pendurar após a morte, porque quando o rico ele olha para Lázaro e ele pede que ele molhe a ponta do seu dedo e ele refresque a língua, porque ele estava sentindo as chamas. Mas também, ao mesmo tempo, ele pensou em trazer isto.
Ele sentiu, ele pensou e ele teve vontade de que alguém molhasse a sua língua. Também ele teve consciência daquilo que ele não fez em vida, que foi anunciar este evangelho aos seus familiares, que ele teve ali. E também a razão faz parte dos 5 sentidos da alma, que existe uma razão para isto. Mas quando nós olhamos para isso aqui, nós vamos ver a alma como psique, ou seja, o homem natural, 1 Coríntios capítulo de número 2, versículo de número 14. E nós olhamos agora para o espírito como pneuma, e nós vamos olhar aqui o homem espiritual. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 13, fala deste homem. E aqui nós vamos ver o discernimento, ou seja, o discernimento vem por intermédio do Espírito. E também a esperança, que também é o segundo sentido da alma, que vem por intermédio do Espírito. E o terceiro sentido do Espírito é a adoração, que quando o homem agora, quando nós olhamos, nós vamos ver que lá em João capítulo 4, versículo 23, a Bíblia diz que Deus procura os verdadeiros adoradores. Como já falei aqui, com o corpo nós cantamos, mas com a alma nós louvamos, mas só com o Espírito nós podemos adorar a Deus. E nós vamos para o 4º sentido, que fala sobre a oração, e o 5º que fala da fé. Então eles estão tão interligados, pastor, tão interlaçados os dois, que quando a gente observa o discernimento, este homem lá no Hades, ele teve esses mesmos, porque ele discerniu, ele pôde imaginar onde ele estava e aonde alguém estava. E quando agora ele olha, ele surge nele uma esperança. Então, o espírito estava ali, junto com a alma, passando por um momento difícil. E ele pôde gerar dentro dele uma esperança de que, se ele pedisse, alguém estendesse a mão, ou seja, Lázaro lhe estendesse a mão e lhe molhasse a ponta da língua. Ou seja, a língua. E quando agora a Bíblia vai falar que ele intercedeu, ele pediu para voltar, para poder fazer aquilo que ele não tinha feito em vida. Então, ao observarmos isso aqui, nós vamos ver que o espírito e a alma estão interlaçados, ligados um ao outro, que só pode ter uma divisão por intermédio da palavra, pastor Daniel. Muito bem, pastor Vanderlei. Como nós podemos definir alma aos nossos alunos e aos nossos professores que nos assistem? Pastor Valdeci. Pastor Danilo, o subtópico, o segundo subtópico do terceiro tópico aqui, traz o tema alma é a janela para o mundo. Mas como assim? Se vamos aprender que a alma, ela é a parte imaterial do ser humano, isto é, a alma ela não pode ser tocada. A alma ela não é palpável, eu não consigo tocar a minha alma. Por quê? Porque ela está inserida dentro do meu corpo. Então, eu sou a alma. Tá? Não é o meu corpo que é o Valdeci, é a minha alma. Né? Então, o que nós podemos aprender com isso? Que quem é que peca? A Bíblia, no capítulo 18 de Ezequiel, vai dizer o Senhor falando que a alma que pecar, essa morrerá. Então, quem é que peca? O corpo ou a alma? A alma. O nosso corpo é apenas o invólucro que o nosso Deus criou, vamos assim dizer, colocar desta forma, para que a alma fosse inserida dentro deste corpo material, humano, e para que através deste corpo, então, realmente agora, como coloca o comentarista,
para que ela pudesse se expressar ao mundo, ter acesso ao mundo que o cerca. Porém, nós precisamos tomar cuidado com isso, porque existem muitas pessoas que estão por aí confundindo uma verdade que precisa ser examinada com mais atenção, porque tem muitas pessoas, e por que não dizer muitos cristãos, que infelizmente tratam o seu corpo como se ele não tivesse nenhum compromisso com Deus e com a sua palavra. Porém, nós temos que aprender, entender que o nosso corpo ele glorifica o nome de Deus aqui na terra. Ele precisa glorificar o nome de Deus aqui na terra. Por isso que o apóstolo Paulo ele chama a nossa atenção para sermos irrepreensível, tanto o nosso corpo como a nossa alma e o nosso espírito. Ele não trata só da alma e do espírito ali não. Ele está tratando do corpo. Ele roga a nós, a todos os cristãos, que procuremos de todas as formas ser irrepreensível tanto o corpo, alma e espírito. Então, o nosso corpo, ele precisa ter uma postura que glorifique o nome de Deus aonde quer que a gente vá. Aonde quer que nós estejamos, o nosso corpo vai glorificar o nome de Deus aonde quer que nós estejamos. Por isso que o apóstolo Paulo, ele nos adverte, pastor Vanderlei, dizendo que é para nós andar em espírito, que assim fazendo nós não vamos cumprir com as concupiscências da carne, tá? Porque a alma peca através do corpo. Ela peca através do corpo, não é o corpo que peca, é a alma que peca, mas peca através do corpo, tá? O corpo é incitado a pecar, tá? Então nós precisamos tomar muito cuidado, porque a alma é a janela para o mundo, é através dela que nós se expressamos, isto é, nós interagimos com o mundo ao nosso redor. Então, a alma realmente foi criado o corpo, e nesse corpo foi inserido, então, como já falou o pastor Vanderlei, foi inserido neste corpo a alma e o espírito, tá? Deus já havia criado a alma, o Valdeci, Deus já havia criado, precisava de um corpo para que essa alma fosse inserida neste corpo. Então, aqueles que confundem, dizem, não, mas a Bíblia diz que carne e sangue não herda o reino de Deus. Isto quer dizer o quê? Então, que a Bíblia estava se referindo ao corpo. Então, o corpo eu posso usar da forma que eu quiser. Não, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Se já ressuscitamos com Cristo, como diz a palavra do Senhor, nós precisamos andar em conformidade com a palavra do Senhor para que através do nosso corpo o nome de Deus seja glorificado, tá? Então precisamos aprender essas verdades bíblicas aqui, tá? E não entender apenas que a nossa alma, não, eu posso pecar, eu posso fazer com o meu corpo o que eu quiser, porque o meu corpo não vai herdar o reino dos céus mesmo, né? É isso que a gente vê muitas mensagens, muitos evangelhos por aí ensinando dessa forma. Mas quando nós nos aprofundamos um pouquinho mais nesse tema, nesse assunto, nós vamos entender que o nosso corpo tem um grande compromisso, tá? Diante da sociedade, né? Diante daqueles que estão, a Bíblia diz que nós estamos cercados de uma tão grande nuvem de testemunha, tá? E a Bíblia também nos diz que ai daquele por quem vier o escândalo. Né? O escândalo é produzido por quê? Pela alma, pelo corpo. Claro que é pela alma, mas através do nosso corpo.
Então precisamos ser irrepreensível, né? Então o que nós queremos deixar claro aqui, que precisamos glorificar o nome do Senhor, sim, com o nosso corpo, tá? Eles serão separados? Sim. No dia da morte, no dia em que o Senhor Deus nos chamar, quando formos alcançados pelo processo da morte, a alma vai deixar esse corpo, sim. A Bíblia diz que o corpo vai voltar para a terra, para o pó, tá? E o espírito vai voltar a Deus, mas, porém, enquanto aqui estivermos, precisamos cuidar muito bem para que a nossa alma não venha receber uma repreensão, receber um salário por causa do pecado através do nosso corpo. Então, vamos nos conscientizar disso, nos aprofundar mais, estudarmos mais a palavra do Senhor, para que de maneira nenhuma nós venhamos escandalizar o reino de Deus sobre a face da terra. Muito bem, pastor Valdeci. A respeito da separação da alma e do corpo, como podemos ter alguns exemplos? Pastor Vanderlei. Pastor Danilo, nós vamos observar aqui que um dia, e isso já ocorreu para tantos, e ocorrerá para nós, se nós não formos arrebatados, que eu espero que Jesus venha nos buscar antes que passamos pelo momento em que encontraremos com a morte. Como bem falou o nosso querido pastor Valdeci, o nosso corpo tem um prazo de validade e vai chegar um momento que nós teremos que partir. A alma, ela vai se retirar deste corpo. Vai se retirar desse corpo, na qual não se sustenta por si só. E a Bíblia diz lá no livro de Eclesiastes que o pó volta ao pó e o espírito volta a Deus. É interessante isso daqui porque hoje nós temos aqui como base a Bíblia nos falando da pessoa de Raquel, no capítulo de número 35 de Gênesis, versículo 18, e também, como já comentamos aqui, a questão do rico e do Lázaro, no capítulo 16 de Lucas, que é um dos exemplos que o nosso comentarista traz aqui. Mas, para muitos, esta vida, ao observarmos assim, de uma maneira bem simples de nós olharmos hoje, as pessoas acho que têm uma noção de que eles ficarão para sempre aqui. E que este corpo jamais vai ter essa separação entre a alma e este corpo. E isto não é uma verdade. Vai chegar um momento em que nós vamos dizer adeus a este mundo. Resta nós estarmos preparados para um encontro com o nosso Mestre ou uma eternidade sem Ele. Então é muito interessante que nesta oportunidade em que estamos aqui, a todos os nossos alunos da escola dominical, os demais companheiros professores, nós lembremos aos nossos irmãos de que nós teremos um encontro com Cristo. E como estamos? Estamos preparados para este encontro ou não? E, inclusive, como nós já abordamos aqui, temos o exemplo do capítulo 16 de Lucas, de alguém que parte com Cristo e alguém que parte sem Cristo. E nós precisamos nos conscientizar nestes últimos dias em que estamos vivendo na face da terra, de que nós não somos eternos e de que este sopro de Deus um dia se retirará desta matéria e o corpo simplesmente vai ficar aqui, vai voltar, vai se desintegrar novamente, vai voltar ao pó, mas a nossa alma terá um destino. Onde? Nós temos uma missão nesta terra.
passamos por aqui. Como bem falou o nosso pastor Valdeci, alguns partem na sua idade avançada, outros partem tão cedo, mas todos nós temos uma missão aqui na Terra. E uma delas é ter um encontro, ou seja, com o nosso Salvador. Porque o dia que o homem pecou, a Bíblia diz que todos nós estávamos destituídos de Deus. Mas Cristo nos deu a esperança de nós estarmos nos religando a Deus novamente, para partirmos daqui. O dia que chegar o momento desta separação de todos nós, chegará o momento em que a alma e o espírito sairá deste corpo, nós possamos dar um adeus a este mundo, mas consciente de que temos uma morada preparada, diz a Bíblia, desde a fundação do mundo, e que nós possamos partir e viver a nossa vida eterna com Cristo Jesus. Muito bem, chegamos ao término deste tópico e já voltamos. Chegamos ao quarto e último tópico da nossa lição, que tem como título O Espírito e o nosso contato com Deus. O Espírito torna Deus a quem o deu? Pastor Valdeci. Pastor Danilo, o que vamos aprender com a palavra de Deus é que sim, ele volta a Deus que o deu. Porque o Espírito, embora ser distinto da alma, mas ele está atrelado à alma também, porque também é a parte imaterial também, pois veio de Deus, né? E a Bíblia nos ensina que ele vai voltar a Deus assim que a morte nos alcance, assim que formos atingidos pela morte. A Bíblia diz que o espírito vai voltar a Deus, o corpo vai para o pó da terra, de onde foi tomado, e o espírito vai voltar a Deus que o deu. Então, aprendemos pela palavra, à luz da Bíblia, que realmente o espírito vai voltar a Deus que o deu, né? O espírito do homem não é um simples sopro ou fôlego, ela é vida. O Espírito é vida imortal, conforme vemos lá em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, Lucas 20, 37, 1 Coríntios 15, 53 e assim sucessivamente. Mas o Espírito é o princípio ativo de nossa vida, por isso que a Bíblia vai tratar ele como Espírito de vida. Aparece no Velho Testamento 387 vezes, se não me falha a memória, e por algumas vezes é traduzido por ar, né? Porém, o ar que nós respiramos, né? Porém, o Espírito, esse Espírito na qual está em estudo hoje, ele não é simplesmente o ar, é através dele que nós temos um elo com o nosso Deus. Por ele estar inserido nesse invólucro, conforme já falei agora há pouco, né, é que nossa alma, ela vai ter o contato com Deus, este elo, né, a nossa comunhão com Deus, ela é ligada através desse Espírito que Deus soprou em nossas narinas. Então, a partir do momento em que nós morremos, a partir do momento em que nós formos surpreendidos pela morte, então este elo de comunicação com Deus, ele será interrompido, tá? Então, por isso é que a Bíblia, ela nos adverte, tanto a mim quanto a todos os demais seres humanos, a procurar entrar pela porta estreita enquanto nós temos vida, enquanto
é dia, enquanto podemos ainda professar o nome de Deus. Pois a Bíblia vai nos dizer o seguinte, que se com a tua boca confessares que Cristo é o Senhor, então serás salvo. Então, é através desse Espírito é que nós podemos confessar a Cristo como nosso Senhor e Salvador das nossas vidas. Então, precisamos nos conscientizar disto, enquanto ainda estamos vivos, que esse Espírito vai sair deste corpo e a partir do momento em que ele sair, que ele voltar a Deus, que Deus novamente recolher ele para si, então nós perderemos este contato, este elo de comunicação com o nosso Senhor Deus, com o nosso Criador. Então precisamos nos conscientizar que o Espírito, sim, ele voltará a Deus que o deu. Muito bem, pastor Valdeci. A respeito do elo entre o nosso corpo e Deus, o que podemos extrair em Apocalipse capítulo 1 e verso 10, segundo a lição? Pastor Vanderlei. Pastor Danilo, no capítulo 1, versículo de número 10, João descreve aqui que é por meio deste Espírito de Deus que nos une a Ele, que nós podemos ter esta comunhão com o nosso Criador. Por meio do Espírito nós podemos adorar, nós podemos nos comunicar com Deus. E quando a Bíblia vai nos dizer aqui no capítulo 1, versículo de número 10, que diz assim, eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta. Automaticamente, quando João ouve a comunhão que João tinha com o Criador, com Deus, era tão gloriosa que quando ele ouve, ele reconhece automaticamente que aquela voz que falava com ele, aquela voz como um sonido de trombeta, ele já pôde entender que era o próprio Deus que estava falando com ele. Isso é muito interessante para nós, que servimos a Deus, que esta comunhão com Deus, essa comunhão com o próprio Espírito Santo de Deus, ela nos leva a compreender de uma maneira bem mais vasta aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Portanto, quando Paulo escreve aos Tessalonicenses, ele diz assim, não extingueis o Espírito Santo, ou seja, não tente sufocá-lo, porque esta comunicação com Deus nós vamos ter por intermédio dele. A Bíblia vai nos dizer em algumas outras passagens, inclusive numa delas, que diz que o Espírito Santo é que transmite as nossas orações diante de Deus quando nós não temos palavra. A Bíblia diz que com gemidos ele consegue, ou seja, leva as nossas orações diante de Deus. Então, quando nós observamos isso daqui, nós precisamos mais ainda, que tudo isso, nós vamos ver que só por meio do Espírito, quando nós vemos lá em Lucas capítulo 22, versículo 3, quando fala que Judas o havia traído Jesus, mas ao momento que tudo aquilo se fecha para ele, ele fica numa situação e ele já entende que aquela comunhão com Deus tinha sido cortada. E nós vamos observar que quando Deus preparou Moisés para receber a lei, Deus preparou Moisés e ele foi por meio de um sonido de trombeta. Isso está lá no capítulo de número 19, versículos 16 a 19 do livro de Êxodo. Quando nós somos sensíveis à voz de Deus, nós passamos a compreender. O povo pecaria menos se eles tivessem mais comunhão com Deus. O povo erraria menos, nós erraríamos menos se nós deixássemos
Deus falar mais aos nossos corações, quando nós deixássemos, ou seja, abríssemos mais os nossos ouvidos espirituais para ouvir o que Deus tem a cada dia para falar aos nossos corações. Com certeza nós seríamos diferentes. Muito bem, pastor Vanderlei. A sede da nossa comunhão com Deus. Quais são essas características? Pastor Valdeci. Pastor Danilo, dando sequência, na verdade, àquilo que nós já vínhamos comentando agora há pouco, o comentarista coloca aqui de forma muito explícita agora, né? Nesse terceiro subtópico aqui, de que o Espírito, esse Espírito da qual estamos tratando, ele é a sede de nossa comunhão com Deus. Conforme já falamos agora há pouco, é Ele que permite, é Ele que me ajuda, como citou agora há pouco o pastor Vanderlei, é Ele que me ajuda a ter a minha comunicação com Deus diretamente. Eu não preciso de um intercessor, eu não preciso de alguém, é esse Espírito que me dá a oportunidade, é Ele que me dá a oportunidade de me relacionar com Deus, é Ele que vai depositar em minha alma o desejo de me relacionar com Deus, tá? Porque embora, conforme já aprendemos, a alma e o espírito estarem praticamente juntos, são individuais, são dois elementos que são inseridos dentro do nosso corpo, ou melhor, no nosso corpo, mas cada um tem a sua missão, cada um tem o seu trabalho, tem o seu desempenho dentro de nós, tá? Então, se por um lado a alma às vezes tende às coisas carnais, se eu não me cuidar, se o ser humano não se precaver, se não houver a vigilância, conforme a Bíblia vai me ensinar que eu preciso vigiar constantemente, conforme o próprio Mestre nos ensina, que eu preciso vigiar, até a Bíblia vai nos ensinar que eu preciso vigiar primeiro, para depois orar, né? Vigiar e orar para que não entreis em tentação. Então, por várias vezes o Mestre me ensina de que eu preciso vigiar primeiro. Então, se eu não me cuidar, se eu não me policiar, se eu não estiver atento, eu acabo deixando com que as coisas deste mundo, né, com que a concupiscência da minha carne sobressaia e a minha alma acabe se alimentando, conforme já disse o pastor Vanderlei, e volto a citar novamente, ela acaba se alimentando das coisas terrenas, somente das coisas terrenas, tá? A concupiscência da carne faz com que minha alma, então, venha se alimentar só de coisas superficiais deste mundo, que não estrutura a alma do ser humano, tá? Então eu preciso me cuidar muito, porque se eu alimentar mais a minha alma com os prazeres mundanos, com as concupiscências da carne, eu acabo enfraquecendo a minha alma, tá? E se eu enfraqueço a minha alma, essa relação minha com Deus, ela será interrompida, tá? E então, eu ouvi certa feita o nosso pastor José Polini dando um ensino sobre qual que nós devemos alimentar mais, se é a carne ou a alma, e ele até citou um exemplo, né? Se colocarmos 2 tigres ali, alimentarmos um e deixarmos o outro sem alimentar, se colocarmos eles de frente um com o outro para uma
batalha, qual que vai vencer? É o que nós alimentamos mais. Consequentemente, o que vai vencer é o que nós alimentamos mais. Por isso, então, volto a dizer, o apóstolo Paulo me alerta para eu andar em espírito, para não cumprir com as concupiscências da carne. Então, conforme coloca o comentarista nesse terceiro subtópico, dizendo que o espírito é a sede de nossa comunhão com Deus. Tá certo? Então, eu preciso sim entender essa verdade e deixar com que o Espírito, que esse Espírito que veio de Deus, sobressaia na minha vida, assim a minha alma terá menos possibilidade de pecar. E se tem menos possibilidade de pecar, com certeza a minha comunhão com Deus vai estar em dia. Muito bem, pastor Valdeci. Chegamos ao término desta lição. Acompanhe a conclusão comigo na tela. O homem é um ser tanto físico quanto espiritual. Por essa razão, Deus requer nossa completa e uniforme santificação. Temos de ser santos no corpo, na alma e no espírito. Jesus morreu e ressuscitou, a fim de que sejamos santos em todo o nosso ser. E quando do arrebatamento da igreja, apesar das nossas limitações, o Senhor nos revestirá de imortalidade e da incorruptibilidade. Busquemos a santificação. Todo o nosso ser pertence a Deus. Somos o templo do Espírito Santo. Aleluia. Chegamos às nossas considerações finais. Pastor Vanderlei. Quero, neste momento, agradecer a Deus, primeiramente, por nos conceder esta oportunidade de estarmos aqui compartilhando com os nossos queridos professores da Escola Bíblica Dominical sobre a nossa lição. E quero também agradecer ao nosso pastor presidente, pastor José Polini, ao nosso pastor vice-presidente, pastor Enéas Polini. Também agradecer ao pastor Danilo pela confiança de estarmos aqui, ao pastor João Pinheiro, meu pastor setorial. Também louvo a Deus e agradeço pela participação de estarmos juntos aqui, a vida do pastor Valdeci, e também ao nosso querido amigo Gilson, que está conosco aqui. Deus abençoe a todos e quero agradecer também aos nossos telespectadores que têm nos assistido mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Muito bem. Considerações finais, pastor Valdeci. Da mesma forma, pastor Danilo, também quero, em primeiro lugar, agradecer ao nosso Deus por nos dar a oportunidade de estar aqui. Agradecer também ao nosso querido pastor José Polini pela confiança, pastor Enéas, nosso muito obrigado por permitir a gente estar aqui para compartilhar de assuntos importantes, assuntos que edificam e estruturam a nossa fé. Obrigado, pastor Danilo, pela confiança também. Pastor Vanderlei, é um prazer poder estar aqui de frente contigo. Muito obrigado aí por compartilhar conosco aí o seu conhecimento. Muito obrigado. E aos nossos irmãos que sempre nos assistem às nossas aulas, continue assistindo, viu? Tá? Vocês são a extensão desse trabalho lá nas vossas congregações. Então continue lá ensinando, faça isso com amor, com muita dedicação, que a recompensa não vem do pastor Polini, não vem do pastor Enéas, não vem do pastor Danilo, de ninguém de nós, mas a recompensa vem do nosso Deus. Deus abençoe. Muito obrigado, pastor Danilo. Obrigado, Gilson, pela presença aqui conosco também. Deus abençoe, pastor. Muito bem. Nossos agradecimentos a Deus, ao nosso pastor presidente, pastor José Polini, também ao pastor vice-presidente, pastor Enéas Polini, a toda a diretoria, a todos os nossos companheiros, os nossos pastores setoriais, que têm nos apoiado aí, cedendo aí os seus pastores, também as cidades satélites. E também já convidando para a próxima aula, a lição de número 4, que tem como tema os atributos do ser humano. Contamos convosco e fiquem todos na paz do Senhor.